boa noite, bom dia, boa madrugada. Quem está estudando aí, continuação aí de vários e vários exercícios aí, várias e várias questões que caíram em exames anteriores aí de primeira fase e vão dar base também para resolver questões de segunda fase em direito penal, né? É muito importante. Vimos aí a questão do crime contra o patrimônio. Vamos fechar agora realmente crime contra o patrimônio, a partir do artigo 171, ali o chamado 171, quando chama a pessoa de 171, né? Chama de 71, normalmente fala, ei, você é mó 71. E aí, estamos falando aí do estelionato, né? Aquele que dá a volta, de meio ardil, o malandro, o esperto, quer levar vantagem em tudo. E vamos até o final ali do artigo, no artigo 183, que vamos falar da chamada escusa absolutória. Lembra disso? Então, se não lembra, vamos relembrar agora e vamos estudar juntinho. Vamos ao que interessa. Conteúdo, foco. Vamos ao que interessa. Vem dizendo essa questão em 2010, recente ainda, praticamente, ou pelo menos os institutos, né? Vem dizendo que Paula Rita, né? Vamos ver se tem aqui, né? Paula Rita convenceu a sua mãe, né? Ali de... A questão não é isso não, senhora. Começou aqui, ó. É aqui. Tem muita coisa aí, tá? Já a Paula Rita vai depois. Vamos ao que interessa. 195, a questão 2010. Eu falei que era 2010, botando ali. Mas vamos lá. Em relação aos crimes contra o patrimônio, que aí para fecharmos o crime contra o patrimônio, assinale a opção correta, e pede a correta, e ilumine bem lá, ele quer a correta. A conduta da vítima não é fator de distinção entre o delito de roubo e extorsão? É assim, senhor. Observe que no roubo, a vítima é indispensável. A vítima ali vai entregar os seus bens ali que foram pedidos pelo assaltante, por quem está sendo ali, que está praticando o crime de roubo. E já na extorsão, não. Na extorsão, é indispensável essa colaboração da vítima. Quem está extorquindo vai se aproximar da vítima e vai, com violência ou grave ameaça, vai determinar que a vítima passe alguns valores, alguns bens, ou que faça alguma coisa, ou que deixe de fazer alguma coisa por essa ameaça. Pode se dar no momento ou em outro momento esse resultado, tá? Mas o crime já se consumou pelo próprio fato do agente expor essa violência, essa grave ameaça, e no sentido de extorquir a pessoa, tá? Acontece muito em questão de milícias, né, em cidade grande, para garantir ali a segurança daquele local e tal, e exige daquele comerciante, determinado comerciante, que faça a entrega de valores ali mensais ou semanais para que aquele comércio não seja assaltado. Tá? Emprega violência, uma ameaça grave. Olha, o seu comércio será assaltado caso não colabore com a gente, né? Colabore. E aí, sim, é uma extorsão, tá bom? E a vítima vai participar disso, vai colaborar, é indispensável. O roubo não. O roubo pode a vítima entregar ou não ali o bem, né? E aí há sim uma distinção, tá? Então, aqui vem dizendo que não, né? Então, sim, há sim uma distinção entre roubo e extorsão em relação à conduta da vítima, né? A letra B vem dizendo que o crime de extorsão mediante sequestro, né? Já ali há extorsão e há o cerceamento da liberdade da pessoa, né? Por isso que vem mediante sequestro, já está no 159, no artigo 159, consuma-se no momento em que o resgate é exigido, tá? O resgate é exigido independente do momento da privação da liberdade. Não há privação da liberdade, não precisa necessariamente exigir o resgate. Basta apenas ter ali a intenção de querer um resgate por parte dos autores, né? É um crime que consuma-se no momento da privação da liberdade da vítima. Privou. Agora, se será a extorsão, vai se pedir para se ter um benefício indevido, normalmente financeiro, lógico, né? Aí sim, vai se exaurir praticamente, mas aí se dá justamente no momento da privação da vítima e a intenção de pedir o resgate, tá? Não é no momento do resgate, Privou a vítima e tem já a intenção, já se caracteriza a extorsão mediante sequestro, tá? Essa não estaria certa. A letra C vem dizendo que ocorre crime de extorsão indireto
Aí nós temos que trabalhar lá no artigo 160, dentro da questão de extorsão ali, vem 158 extorsão, 159 extorsão mediante sequestro e o 160 extorsão indireta, né? A extorsão indireta tem lá no seu dispositivo legal a questão de exigir ou receber como garantia de dívida, né? Aquela coisa de dívida, está recebendo, você vai me dar em dívida, vai me dar em garantia isso aí, tá? Abusando da situação de alguém, de documentos, né? Olha, eu tenho um documento aqui que eu posso causar esse documento, posso fazer um procedimento criminal contra você, ou até mesmo contra terceiro que pode ser ali um parente seu e que pode ser prejudicado. Então, é uma garantia de dívida. Olha, eu tenho isso aqui e eu posso colocar você no chilindrão por causa disso. Então, é chamada extorsão indireta. Tá? A questão da extorsão indireta, há três práticas, praticamente, porque o que o verbo fala no artigo 60. Né? Exigir ou receber documento ali que pode dar causa um procedimento criminal, né, contra a vítima, né, ou até mesmo contra terceiro, e fazer isso, né, como uma forma de garantia de dívida, conforme o próprio dispositivo fala. Tá? E a terceira hipótese, o terceiro elemento que se tem na extorsão direta é o abuso, abusar, né, da situação de alguém. Tá? Ali a questão do 160, isso ali está tudo ali especificado no artigo 160. Então, aqui vem dizendo que ocorre o crime de extorsão indireta quando alguém, abusando da situação de outrem, né, de outra pessoa, exige, né, como garantia de dívida documento que pode dar causa ao procedimento criminal, justamente, contra a vítima ou até mesmo contra a terceira. Então, ali, conforme nós vimos no artigo 160 do Código Penal. Dá uma olhadinha lá que tem os incisos lá que mastigam todos esses dispositivos que nós falamos. A letra D. No crime de apropriação indébita, o fato de o agente praticá-lo em razão de ofício, emprego ou profissão não interfere na imposição da pena, por se tratar de elemento de tipo? Não, vai interferir sim. Houve ali a questão da apropriação indébita por conta de ofício, emprego ou profissão, irá sim caracterizar ali a questão elementar do tipo. Tá? Além disso, da profissão ali, nós vamos ver outras situações ali que veremos mais adiante, que tem uma questão específica sobre isso aí, tá bom? Tem lá, para adiantar, para ficarmos aí já cientes, tem ali no artigo 168, que fala da apropriação indébita, o parágrafo primeiro fala justamente ali sobre a questão, às vezes, de qualidade do tutor, de liquidatário, a questão de síndico, às vezes, também, que apropria, o síndico, às vezes, se apropria de valores ali do condomínio, e isso há um aumento ali até de 1/3, né, em relação ao próprio crime da apropriação indébita. Tá? Mas vamos ver uma questãozinha bem específica na frente falando sobre isso aí, tá bom? Mas vamos continuar. Ó, já chegamos aqui na segunda questãozinha, vem dizendo que Júlio, empresário, deixou de recolher, olha aqui, ó, deixou de recolher, num prazo legal, contribuição, né, previdenciária, obviamente, né, destinada à Previdência Social, que ele havia descontado no pagamento efetual. Ele descontou e não repassou, não recolheu à Previdência Social. Né? Agora, a grande Receita, a Receita Federal, com mais da Previdência Social, né? E aí vamos lá, vamos às alternativas. Caso o Júlio espontaneamente confesse e efetue pagamento integral das contribuições da Previdência antes do início da ação fiscal, ele terá direito à suspensão do condicional da pena. Aqui não, senhor. Se ele realizar o pagamento integral antes mesmo da ação fiscal, ele não terá suspenso, e sim será extinta a punibilidade, extinta a punibilidade. Tá? Que vejam isso aí, tem até dispositivo lá na súmula vinculante 24 da STF. É extinta a punibilidade, porque foi antes mesmo da ação fiscal, tá bom? Antes de iniciar a ação fiscal, tá? E isso não é suspensa, não, isso mesmo. A letra B, o juiz deverá conceder o perdão judicial ou aplicar somente a pena de multa, né? Caso o júri seja primário ou de ponto antecedente. Tá, nesse caso aqui, o perdão judicial aplica-se apenas a multa
é a multa, tá? Aqui vem dizendo aqui que só por causa de Júlio ser primário e tal, de bom antecedente, aplica essa multa, e há vários, tem que seguir alguns requisitos simultâneos, né? Não basta só ser primário ou de bons antecedentes, tá? Vem dizendo aqui que Júlio aplica-se realmente só a multa, não passa a ser primário ou de bons antecedentes. Deve-se observar também o requisito do pagamento, né? Que tem que ser efetuado ali no início da ação penal, ou antes do oferecimento da denúncia. Se for no início ali, nem que seja dado a ação fiscal, será extinta. Mas já ocorreu a ação fiscal, aqui deve, além de ser primário, bons antecedentes, deve efetuar o pagamento, mesmo antes da ação penal, tá? E, lógico, antes de oferecer a denúncia, tá? E deve também ter algumas obrigações acessórias apresentadas ali, existem algumas obrigações acessórias, além dessa obrigação principal, e o valor os valores das contribuições, né, seja igual ou inferior ao estabelecido que a Previdência Social entende como mínimo, né? Então, tem-se aquele mínimo de princípio da insignificância, nós já estudamos, em relação a uma ação fiscal, em relação a R$ 20.000, tanto do STF e do STJ, hoje entende que existe o princípio da insignificância em um valor inferior a R$ 20.000, que às vezes não compensa a todo esse movimento aí. Então, a letra B, além dos requisitos e princípios de que ser primário ou de bons antecedentes, tem outros aí, conforme nós falamos. A letra C vem trazendo ali, que o crime praticado por Júlio ali de não recolher a questão de contribuições previdenciárias, que recolheu dos seus empregados, o crime praticado por Júlio constitui espécie de apropriação indébita, sim, sendo que previdenciária, que deve ser processada na Justiça Federal. Sim, justamente, mediante ação penal pública incondicionada, sem sombra de dúvida. A ação previdenciária, ali o prejudicado é a Previdência Social, tá? E ali, por ser uma autarquia federal, aquelas coisas todas que nós estudamos em direito administrativo, e cabe sim à Justiça Federal por esse sentido aí, tá bom? Então, a letra C estaria certa. O crime é consumado no momento que Júlio decidiu de deixar recolher a contribuição. Depois do ultrapassado o prazo, admite a tentativa ou a questão culposa. Nesse caso aqui, senhores, o crime de apropriação indébita, o fato de o agente praticar o crime em razão do ofício, emprego e tal, profissão, nesse caso, independe de que se tenha a tentativa e não existe nem sequer a chamada modalidade culposa, tá bom? Então, é esse sentido aí que nós temos que trabalhar. Ela vem dizendo que se é uma modalidade culposa ou se admite a tentativa, tá? A questão que, em tese, não é possível, no que tange a apropriação indébita previdenciária, que nós chamamos, o termo é esse, apropriação indébita previdenciária, não existe ali o fracionamento da conduta. Então, por isso, não se admitiria a tentativa, não se admite a tentativa, e não tem a formalidade, a questão penal, a tipificação culposa, também não existe a modalidade culposa. Então, essa questão já estaria errada por isso. Vamos aqui seguindo o 197, vem dizendo aqui, ó, 2020, bem recente, tá bem aqui, ó, pertinho da gente, exame 31, vem dizendo que Maria, em uma loja, né, a Maria, uma loja de departamento, apresentou roupas, apresentou não, comprou, né, roupas ali no valor de R$ 1.200, ao caixa, né, apresentou a roupa e iria pagar esses valores, né, buscando efetuar o pagamento por meio de cheque de terceira pessoa, inclusive assinado, né, como se fosse o titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade ali, todavia a caixa da loja desconfiou ali do nervosismo na Maria, do preenchimento de cheque, né? Apesar de a assinatura ser perfeita, né? Perfeito, isso é perfeito, quase não tem como, né? Então, é quase perfeito, vamos dizer assim. Aí consultou o banco, né? Sacado, constatou que aquele documento constava-se como furtado, ou seja, o talonário do cheque é furtado. Hoje em dia, senhores, pouco se aplica esse crime aí, por questão de cheque, né? Pouco se tem a chamada
expedição de cheque, quase não se tem. Hoje cartão de crédito, Pix, né? E por aí vai, né? Mas vamos lá. O que tem aqui, as alternativas nos traz, a senhora ou o senhor como advogado, opa, volta aqui, a senhora ou o senhor como advogado, vê que todas as alternativas vão trazer como estelionato, olha aqui, ó, estelionato. Então, temos que lembrar o estelionato, temos que ir lá no artigo 171, que a pessoa vai lá obter, né, para si ou para outra pessoa aquela vantagem ilícita, né? Em prejuízo àquela pessoa, lógico, em quem ele está dando ali o golpe, aquela coisa toda, é o que tem o chamado 171, o 71, o cara é maior 71, e ele utiliza de meio a algum artifício, né? Ou algum ardil, alguma mentira, alguma coisa ali que vai envolver a pessoa que possa utilizar e atingir o seu objetivo, que é a obtenção dessa vantagem ilícita. Estamos aqui dentro mesmo do artigo 171, não há dúvida nisso, o agente utiliza-se outros meios fraudulentos e de modo a enganar a pessoa. Tá? Aqui não tem como caracterizar a questão de um furto mediante fraude, está caracterizado aqui realmente um estelionato, né? Às vezes a pessoa fala, pode dizer um furto mediante fraude. Não, não foi furto, que ela não utilizou de outras artimanhas ou da clandestinidade, né? Que tem lá previsto no furto. E aqui claramente está dentro do estelionato, e aqui nós temos que observar e relembrar a questão do estelionato, só para dar aquela relembrada, para fixarmos aqui, fixarmos bem, e que irá cair outras questões em relação ao estelionato. Aqui vamos estudar e podem cair outras questões na prova do senhor. O estelionato exige, na verdade, ali uns 4 requisitos, mais ou menos, ali, que tem ali, que envolve. Necessariamente todos não preenchidos, ou não cumulativos ou não, mas que tem os requisitos. E se todos forem cumulativos, preenchidos, lógico, estamos diante do estelionato. Tá? Que é a obtenção da vantagem ilícita, claro, está ali no próprio tipo penal, causar prejuízo a outra pessoa, está no tipo penal, e o uso de meio ardil, artimanha, né? Ou outro meio fraudulento, também está lá no tipo penal, e vai o quê? Enganar alguém e levar a erro essa pessoa. Ou seja, levar a erro aquela pessoa do caixa que iria entregar ali as roupas por conta daquele cheque lá, tá? Que, sem dúvida, a pessoa ia passar batida. Se não fosse, de repente, o nervosismo da Maria, né? Então, não ali, aqui existe, né, nesse caso, nessa questão, a questão traz muito bem aqui, dizendo, vem nas alternativas, né, vem dizendo a questão de concurso formal. Com uma ação, ela comete 2 ou mais crimes, né? Ou questão de crime único. Né? Lembre-se que nós já falamos, como trabalhamos em concurso formal, até mesmo foi em crimes, né? Tem uma súmula 17, essa súmula é bastante conhecida. A súmula 17 vem dizendo que quando o falso, né, que é o caso dela, ela fez lá a questão do falso, ele vai se exaurir no crime do estelionato, sem esse falso ter garantia de outra potencialidade lesiva, esse falso vai ser absorvido pelo estelionato. Tá? É a súmula 17 do STJ. Pegue lá a súmula 17, leiam que nessas palavras que eu falei é justamente isso aí. Tá? É absorvido. Então, não podemos encarar aqui como concurso formal. Então, podemos aqui, com toda certeza, cortar concurso formal, com toda garantia? Com toda garantia. Podemos cortar o concurso formal, tendo em vista que o falso vai ser absorvido pelo princípio da consunção, né? Da chamada absorção da coisa. Já falamos lá no princípio, quando estamos lá no primeiro bloco, lá, quando abrimos todos esses estudos aí. Então, por isso aí, será considerado um crime único, né, de estelionato, na forma consumada ou tentada. Aí vem lá as alternativas. Ora, se aqui ela não obteve a vantagem ilícita, ou se faltou um daqueles requisitos que nós falamos. Então, a questão é tentada, tá? A questão foi tentada, o estelionato tentado, tá? Porque existe um resultado naturalístico no questão, quando falamos de estelionato. Então, essa questão aqui é a que mais vai nos interessar, tá bom?